não tô vendo gravar, tá? Agora tá, né? Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um Evangelho pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos. E nós gostaríamos de pedir ao seu Evaldo para fazer a nossa leitura da página inicial. Eu vou compartilhar, tá? Só um minuto, Evaldo. Pronto. Evaldo, tá visível para o senhor? Ela vai, para levantar, ela vai levantar e vai demorar um pouquinho de nada, tá? Eu tenho um livro. Tá ótimo. Então, pode, assim que o senhor estiver preparado, pode começar, tá bom, seu Evaldo? Obrigada. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Gratidão por mais esta oportunidade, Senhor. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Necessidade Essencial. Repito, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que, em Pedro, não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento.
Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, seu Evaldo, pela leitura, Gratidão. pela escolha. Muito obrigada. Mônica, por favor, você poderia fazer a nossa prece? Claro, com certeza, com prazer. Então, meus irmãos, muito bom dia a todos, né? Esse dia lindo que está aí nascendo para nós. Mais um motivo, então, de estarmos unidos em pensamentos, alegres por essa oportunidade. Então, vamos fechar os nossos olhos, que ainda é necessário para uma melhor concentração. Vamos sentir o seu amigo espiritual agora te dando um abraço. Ele que nos acompanha sempre, muitas das vezes nós é que nos afastamos. Ele está ali feliz pela oportunidade de estar junto contigo, comigo, para aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Todos nós precisamos e estamos aqui nesse processo de aprendizado eterno. Então, somos gratos a Deus, esse Pai misericordioso, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de termos a Jesus como nosso guia, como aquele que abraçou o nosso planeta bem antes de sua construção e que não nos deixa nunca desamparados, que nos oferece, através de amigos espirituais divinos, esse amparo, esse auxílio. E que graças a Ti, Senhor, somos então espíritos a andar por essa vida eterna, a construir cada vez mais o amor dentro de nós e assim poder usufruir e distribuir a todos que passar por nós. A Ti, Mestre, continue a nos amparar, amparar a todos que estão em sofrimento, desencarnando, em vários motivos. As famílias que sofrem também, não só pela questão do Covid, que já é também um processo doloroso, mas necessário, mas também há tantos outros sofrimentos. Aqueles que estão em transtornos psiquiátricos, psicológicos. A Ti, Mestre, sei que não desampara ninguém. Sei que através de cada um está suas mãos a nos amparar com esses amigos que estão aqui ao nosso lado. Agradecidos somos aos tarefeiros da casa, do Grupo Espírita Francisco de Assis, que encarnados e desencarnados continuam a semear. E assim, Mestre, com o coração em festa, damos início a mais esse estudo e que possamos, então, estar conectados e vibrando no seu Evangelho do Livro. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Mônica. Muito obrigada. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho. Hoje ficou, deixa eu só dar uma olhada aqui, vocês perdoem. A leitura é do José Roberto, não é, José Roberto? Isso, positivo. É o capítulo 22, né? Item 1 ao 5, né? A4. O A4. O vosso a gente não inclui. Tudo bem. Então, assim que você estiver preparado, pode iniciar, tá bom, José Roberto? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Insolubilidade do casamento. Item 1. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio
os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão um só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas então, retrucaram eles. Ordenava Moisés, vou ler de novo. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse. Tá mudo. Zé, ficou mudo. Tá mudo. Opa, a partir de que momento ficou mudo? Por causa da dureza. Ah, tá. Segundo. O segundo, tá bom. Vou ler de novo, então. Desculpei. Mas por que, então, retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Então, Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde eles sejam absolutamente as mesmas. E nenhuma onde não haja sofrido mudanças com o passar do tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país e em data época é adultério em outro país e em outra época, uma vez que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Em outros, é necessário, além desse, o casamento civil. E em outros, finalmente, basta o casamento civil. Mas, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fosse dois, e não somente um, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimento recíproco, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes.
mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor. Se essa lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo, e o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições de matrimônio, não se fizesse abstração à única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus diz, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus falou, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e devemos voltar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil e necessário, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um coronário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir a outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Finalizado. Muito obrigada, José Roberto. Muito obrigada. Beto, você quer fazer alguma colocação? Está tudo certo? Não, está tudo correndo em ordem, né? E harmonia. Agora é Bianca, né? Isso. Bianca. Não está aparecendo no meu aqui. Bianca, agora é com você. Você fica à vontade quando você estiver preparada, tá bom? E já de antemão agradecendo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bianca. Parada é uma palavra forte, né? Mas eu fiquei tranquila, porque eu estou vendo muitos universitários. Então, eu sei que os universitários vão ajudar aí nas dúvidas que vão surgindo ao longo dos comentários. Mais uma vez a gente vê assim que o título de Jesus como mestre é um título assim muito fantástico, que ele não perde nenhuma oportunidade de nos ensinar, né? Os fariseus iam até ele provocando, e ele, na verdade, se fosse um de nós, ia ficar pau da vida, né? E esculhambar com eles, mas Jesus aproveitava a oportunidade para trazer ensinamentos. Então, tipo assim, estão me perguntando, então vocês precisam aprender, né? Ele via assim no fundo tudo que a gente precisa aprender, porque embora tenha passado 2000 e poucos anos, isso é tão nítido, é tão verdadeiro, é tão atual, porque é a lei divina, né? Ela não muda
conforme o tempo vai passando. Então, ela vai ser sempre atual. E ao passo que a lei humana, ela vai se modificando, né? Então, Jesus, quando fala que de Moisés, né? Moisés mudou a lei por conta da dureza dos vossos corações. E aí a gente vai vendo. E na nossa vida, essas leis humanas, elas vão sempre sendo modificadas de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa necessidade, e vão aparecendo leis que precisam, às vezes, segurar o povo. Então, se a gente vive numa sociedade em que os relacionamentos estão causando muito prejuízo, é preferível que se separe, né? Do que venha. Então, vem a lei do divórcio, vem a lei da separação, de acordo com as necessidades. E isso vai de cada cultura, né? A gente vê países aí em que a poligamia é constituída na lei, né? O homem tem direito, sempre é o homem, né? O homem tem direito, que ainda a gente tem uma cultura muito machista, o homem tem direito a ter várias esposas, né? E a gente vive no nosso país, já é uma cultura monogâmica, que a gente são dois parceiros, né? Hoje a gente já tem uma liberdade, que são os casamentos de mesmo sexo, né? Já constituído em lei, já existe a oportunidade de almas que, embora tenham o mesmo sexo, mas se afinizam espiritualmente, têm a oportunidade de conjugar junto uma vida. Então, a gente vai vendo que a lei humana, ela vai sendo modificada ao longo, mas a lei de amor, que é a lei de Deus, a lei divina, essa prevalece. Essa é única em todo o tempo e ela é sempre atual. Por isso, quando a gente lê as passagens de Jesus, nossa, parece que Jesus está falando para a gente hoje, porque é imutável, né? Então, vai ser sempre necessário, vai ser sempre atual e sempre verdadeiro. E Jesus aí, ele coloca dois tipos de uniões, né? As uniões ditas materiais e as uniões ditas espirituais. As uniões materiais, né, são aquelas que elas acabam se desfazendo ao longo da vida, porque elas são feitas baseadas em interesses materiais. É a família de fulano, que era bem posta, né, casava com fulano, que também tinha os dotes que eram recebidos, né, o pai da noiva pagava um dote, né, por conta daquelas necessidades. Às vezes a noiva só vai conhecer, a gente ainda tem culturas assim, que a noiva só vai conhecer o esposo no dia do casamento, né? Então, como uma relação feita com apenas escolhas materiais tem a possibilidade de ser feliz, de ter um crescimento mútuo do casal, né? E aí a gente sabe que essas relações materiais, elas são muito mais frágeis, que a qualquer momento um ou outro vai querer a sua carta de alforria, né? Digamos assim, vai querer ter o seu momento de liberdade. E Jesus vem falar, né, de que não separeis o que Deus uniu. O que Deus uniu já vem através da lei de amor. São os laços espirituais. E aí a gente lembra de André Luiz, né, em Missionários da Luz, nos planejamentos que são feitos, os planejamentos, os compromissos conjugais, que às vezes a gente chega aqui e não se recorda, mas que na espiritualidade nós planejamos uma vida a dois com aquela pessoa. E às vezes, quando a gente vai brigar, a gente olha e fala, eu acho que ele não estava na minha carta, ou ela, né? Eu acho que eles não estavam no meu planejamento, mas nós fazemos um planejamento. A necessidade de estarmos juntos àquela alma, de repararmos ações do passado naquele momento, de planejarmos uma família junto, né?
o processo de educação, o processo de estar junto e o processo assim que se torne de ajuda mútua entre os dois, né? E muitas vezes os laços são tão difíceis que as pessoas não conseguem levar à frente esse compromisso, mesmo sendo um compromisso espiritual. Hoje em dia, a gente vê assim umas relações, eu acho que usam esses termos, né, descartáveis. As pessoas se unem e a qualquer primeiro desafio se descartam, né? Cada um vai para o seu canto, cada um vai viver a sua vida e as famílias começam a ser desmembradas. A gente vê muito disso. Às vezes não persiste, porque desafios vão ter na vida a dois. Somos pessoas totalmente diferentes, viemos de culturas diferentes, porque a forma que minha mãe e meu pai me educaram é diferente da forma que educaram meu esposo e meu esposo foi educado. Então, quando a gente se une, são culturas diferentes. E, às vezes, a forma de pensar é muito diferente. E se é o primeiro passo, a gente abandona o barco, pega o contrato e rasga, né? Como aprender? Então, a gente precisa ter, assim, a consciência que a vida a dois é um compromisso conjugal, não um compromisso aqui material, mas um compromisso na espiritualidade, em que às vezes a gente precisa relevar, a gente precisa entender, às vezes é o outro que precisa relevar e precisa entender os nossos desafios, né? E aí isso é uma construção. E quando a gente começa a entender que essa construção faz o crescimento mútuo do casal e dos filhos e toda a comunidade familiar que faz parte, né? A gente começa a entender a beleza dessa lei de amor, dessa lei divina, né? A gente começa a entender como que a gente cresce em determinadas atitudes. Se a gente pegar a gente no primeiro ano de casamento e depois de 20 e poucos anos, a gente vai ver, né, o quanto a gente cresceu, o quanto que a gente amadureceu nessa questão de entendimento e de compreensão com o outro. E aí a união vai ficando mais fortalecida e a gente vai vendo que os laços materiais que nos unem, né, se fortalecem e cada vez mais reforçam os laços espirituais. E aí a gente pensa assim, então a gente deve só seguir a lei de amor. Não, é preciso seguir a lei também humana, né? Estar dentro dessas regras da sociedade é importante, né? A gente vê que os filhos precisam de um respaldo, né? Precisamos cumprir a lei humana. Isso faz parte da lei divina, o cumprimento da lei humana também. Que as nossas relações estejam assim, sempre cumprindo todos esses padrões que a nossa lei material faz parte também da nossa caminhada, né? E aí, eu vejo assim, eu trouxe um livro que eu acho que assim, além da gente pensar na lei humana, né, que é preciso a gente seguir, na lei divina, que é aquilo que nos rege e que a gente precisa cada dia mais estar conhecendo e vivenciando, as dificuldades não vão deixar de existir, né? As dificuldades de relacionamento. Então, em base aí, eu acho que Jesus deixa para a gente que todos esses casamentos que a gente faz na vida, o casamento familiar, o casamento do trabalho, o casamento que a gente faz com a casa espírita, todas essas uniões que a gente faz, precisa que esteja o amor presente, né? Então, muitas das vezes, a gente se relaciona muito mais com alguém do trabalho do que com o próprio esposo. Então, a nossa união ali precisa também ser de amor. Precisamos olhar o outro com mais afeto, com mais carinho. Nós vivemos momentos assim de muitos desafios, de muitas perdas, de muita dor,
de muita solidão, em que às vezes as pessoas estão muito carentes. E normalmente quando a gente está carente, às vezes a gente é mais ríspido, às vezes a gente é mais agressivo. Então que a gente precisa olhar para o outro, independente do laço que me une, com mais afeto. Eu acho que os momentos são muito, muito decisivos para essa afetividade, para a gente trabalhar essa lei de amor, olhar o outro com mais carinho, com mais compreensão. Seja esse outro aquele que eu estou unida pelo laço matrimonial, seja aquele outro que eu estou unida pela lei divina, né? Que seja o meu amigo do trabalho, o meu amigo da casa espírita, ou até mesmo aquele que eu não gosto muito do meu trabalho, aquele que eu não simpatizo muito na casa espírita, ou qualquer outro laço social que eu vá ter. Então, a gente precisa estar mais atento. E eu trouxe um livro que eu gosto muito, que ele se chama As 5 Linguagens do Amor. Ele é de um psicólogo norte-americano chamado, eu não sei se pronuncia assim, Gary Chapman, acho que é assim. Ele trabalha com aconselhamento de casais, de família, né? Há mais de 30 anos. E ao longo desses anos, ele foi observando algumas linguagens que ele denota como linguagens do amor. E ele classifica em 5 tipos de linguagem. Ele acredita que cada pessoa entende o amor de uma forma. E ele apresenta essas 5 linguagens de forma a gente observar as pessoas que a gente convive para saber qual tipo de linguagem de amor a pessoa professa, fala, vive, né? Apresenta. E assim ele acha que é mais fácil da gente lidar com as pessoas. Então, a primeira linguagem que ele coloca são as palavras de afirmação. São os elogios de você procurar naquele com quem você convive, no caso dele, né? E no caso de hoje, a gente está falando basicamente da convivência familiar, mas isso se estende a todas as convivências sociais nossas. E ele fala dessas palavras de afirmação, você olhar no outro e ver algo que o outro fez de bom e afirmar para o outro. Poxa, hoje o seu arroz ficou tão saboroso, o que você colocou? Né? Nossa, você hoje lavou a louça tão bem lavada, né? Os copos ficaram tão brilhantes. Nossa, você hoje está tão bonita, você hoje está tão bem. Essas palavras de afirmação causam no outro, e aí a gente volta lá naquela carência que a gente traz, causam no outro. Poxa, eu fiz algo de bom, né? Causa uma empatia, você está olhando para o outro, você está vendo o que o outro está sentindo, você está vendo algo de positivo que às vezes o outro não percebeu. Então, ele fala que pessoas, determinado grupo de pessoas, necessitam dessas palavras de afirmação, né? Necessitam serem tocados por essas palavras para que se sintam bem e reforce a relação traga um benefício para a relação. A segunda linguagem que ele coloca é a qualidade de tempo, né? Às vezes a gente passa o dia todo junto, mas não presente na vida do outro. Às vezes a gente, principalmente agora que estamos, né, mais isolados, mais dentro de casa, a gente tem muito tempo em que a família toda está junta, mas que tempo realmente eu tenho dado de efetivo na vida do outro? Às vezes, bastam 2, 3 minutos para olhar nos olhos, para dizer o quanto é bom estar junto. Às vezes, bastam 10 minutos para uma refeição, um cafezinho, em que você vai estar ali, vai falar palavras positivas, vai conversar, vai entender como o outro está passando aqueles dias, né? Então, às vezes, o tempo de qualidade, esse tempo não precisa ser o dia inteiro,
mas esse tempo precisa ser de qualidade em determinados momentos. Então, que a gente escolha, assim, no nosso dia, alguns tempinhos, porque existem pessoas que ela precisa daquele tempo, ela precisa de poucos tempos, mas de presença, né? Eu lembro de uma história muito bacana, que um pai saía às 4 horas da manhã, e quando os filhos estavam dormindo, e quando chegava à noite, os filhos já estavam dormindo. E o que ele fazia? Ele ia no lençol e amarrava a ponta do lençol. E ele combinava com o filho: olha, toda vez que eu amarro a ponta do lençol é que eu vi, te dei um beijo, conversei com você. E no outro dia, quando os filhos acordavam, que viam o nó no lençol, sabiam que o pai tinha estado ali. Quer dizer, ele não tinha uma presença física, mas ele mostrava que ele dedicava tempo, né? E muitas pessoas precisam desse tempo. A gente precisa olhar e saber que as pessoas que convivem com a gente, algumas precisam desse tempo, desse olho no olho, desse momento junto, né? A terceira que ele coloca, tipo de linguagem do amor, é a dos presentes. E aí a gente começa a pensar, mas aí hoje, né, a situação financeira está meio apertada, a conta está no vermelho, como que eu vou ficar dando presentes assim? Os presentes não precisam ser comprados, né? Às vezes podem até ser roubados do jardim do vizinho, uma florzinha, às vezes um bilhetinho, às vezes algo que eu tenho aqui, um recorte de uma revista, de algo bem bacana, eu posso recortar e dar. Às vezes um pãozinho doce, né? Eu adoro ganhar pãozinho doce de presente. Sempre quando chego em casa, um pãozinho doce alegra, né? Então, às vezes, um bilhetinho. Eu lembro de um momento muito difícil que eu passei um período com a minha irmã fazendo químio. Eu cheguei da químio no meu local de trabalho. E quando eu abri o meu caderno, uma amiga tinha colocado um bilhetinho. Gente, aquele presente você guarda na alma, né? Porque é um bilhetinho te dando força, Jesus está com você e tal. Então, são presentes que a gente diz para o outro o quanto ele é importante. Às vezes o outro, naquele momento, precisa daquele presentinho, né? Precisa daquele agrado. É claro que se a gente ganhar um carro, a gente vai ficar mega feliz. Mas, às vezes, o carro não vai vir com a importância de que pequenos presentes, pequenas coisinhas fazem a diferença da nossa vida, né? Outra palavra, outra linguagem que ele traz são os gestos de serviços. O que são os gestos de serviços? Às vezes você vem cansada, né? Morta de cansada, e quando você chega na cozinha, você se depara que alguém lavou a louça. Gente, que maravilha! Não tem presente melhor. Principalmente para quem não gosta de lavar a louça, né? Às vezes aquela roupa que foi recolhida do varal, às vezes a roupa que foi colocada na máquina, às vezes determinados gestos que às vezes a tarefa doméstica às vezes fica só sobrecarregada em um, né? Então, às vezes um gesto de serviço, de você fazer algo pelo outro. E ele disse que isso é muito importante na vida, né? Que muitas pessoas, elas ficam muito felizes quando o outro tem um gesto de serviço, executa algum serviço, tirar o lixo, coisas simples, às vezes não precisam ser coisas grandiosas, fazer a faxina na casa inteira, não precisa, né? Mas se quiser, seja bem-vindo. Mas às vezes pequenas coisinhas que a gente pode estar fazendo, colaborando no dia a dia do outro, né? E aí a gente pensa no local de trabalho, o que a gente pode estar fazendo? O que a gente pode fazer na casa espírita? Esses dias eu vi umas fotos da casa espírita que tinham podado as plantas, né? Um gesto de serviço tão simples às vezes, né? Alguém foi lá e podou as plantas, elas vão ficar mais viçosas. Às vezes, coisas muito simples que a gente pode estar fazendo e que o outro, quando vê aquilo, ele entende como amor, né? Às vezes ele precisa de uma linguagem dessa, de um gesto de serviço para entender como que você o ama. E a última linguagem que ele coloca é a do toque físico.
que hoje em dia a gente tem sentido muito falta, né? Do estar junto, do abraço, do aperto de mão. Mas ele coloca o toque físico também como olhar, como sorriso, né? Às vezes a gente está afastado, mas nós estamos juntos dentro da nossa casa. E às vezes a gente passa dias sem abraçar um outro, aquele que a gente pode abraçar, né? Às vezes a gente passa dias sem olhar nos olhos, sem falar o quanto que o outro é importante. E o toque físico, eu acho que familiar hoje em dia está assim essencial. Aquele que a gente pode abraçar, aquele que a gente pode beijar, aquele que a gente pode ter afeto, que a gente possa aproveitar. Porque os de fora, que a gente costumava abraçar, os da casa espírita, né? Os do trabalho, dos laços sociais, dos amigos, a gente não está podendo fazer. Então, eu acho que a gente está com uma certa carênciazinha aí desse toque físico, né? Então, quem a gente pode fazer, que é aquele que a gente convive no dia a dia da nossa casa, que a gente aproveite para abraçar mais. Me emocionei porque eu lembrei da minha sobrinha, e ela falou assim, tem 1 mês e pouco, né? Que ela perdeu o pai, e ela falou assim, eu queria ter tido a oportunidade de ter dado mais um abraço nele. Eu acho que eu abracei pouco. E aí a minha irmã falou para ela, você abraçou 33 anos, que é a idade dela. E a gente teve uma aluna que perdeu um pai com 8 anos, então ela só teve a oportunidade de abraçar 8 anos. Pensa que você teve a oportunidade de abraçar tantos anos a mais o seu pai. E realmente, né, que a vida é muito passageira. Quando a gente perde alguém da nossa família, a gente começa a perceber o quanto mais a gente pode fazer, né? O quanto mais a gente pode abraçar, o quanto mais a gente pode falar palavras positivas para o outro, e a gente aproveitar esses momentos, lembrar dos nossos contratos conjugais da espiritualidade, que estamos aí para crescer um com o outro, e aproveitar muito mais as coisas positivas que o outro tem, do que ficar reclamando dos defeitos que ele tem e nós também, né? Que o outro tem e nós também temos, que a gente possa olhar esse lado luz do outro, esse lado melhor que o outro traz para a gente, para que ninguém, né, nada permita que separe aquilo que Deus uniu, né? Eu acho que Deus vem unindo a gente a várias pessoas na nossa caminhada, que a gente possa aproveitar essas uniões, que a gente possa olhar o outro com afeto, com carinho, com compreensão e aproveitar a oportunidade que a gente tem de estar junto, porque amanhã não está mais nas nossas mãos, né? Então é isso, essas palavrinhas de hoje, com muita gratidão pela oportunidade do trabalho, porque às vezes a gente fica meio paradinho, né? Meio encolhido na nossa dor, e o trabalho faz a gente desencolher, faz a gente voltar ativa. Então, queria agradecer muito a oportunidade de hoje. Um beijão. Muito obrigada a você, Bianca, pelas suas reflexões tão bonitas, tão confortantes, que você trouxe para a gente. E eu gostaria de passar a palavra para o Beto dirigir. Por favor, Muito bom. obrigada. Aqui eu estava observando o sorriso de Lenilson de orelha a orelha. Caramba. E te relembrar do pão doce, meu amigo. Tá? Muito bom, Bianca. Excelentes reflexões, né? Que realmente nos levam a um processo de conscientização mais profunda do que representa para a gente, né? As uniões, de um modo geral, né? Não somente as conjugais. Mas, certamente, a gente tem aí outros companheiros querendo dar realmente a sua palavra, fazer as suas reflexões, né? Para nos ajudar. Então, quem gostaria, está aberto aí
Acho que seu Lima. Roberto, eu gostaria de fazer, obrigado, irmãzinha Mônica, gostaria de fazer um singelo comentário em alusão ao texto em pauta. Nós observamos que no terceiro parágrafo do comentário de Mateus, nós vemos Jesus respondeu, foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Observemos que o Cristo ele estava falando naquela oportunidade para aqueles. Mas veja o que ele diz. Foi por dureza dos vossos corações. Eles estavam ali, mas Jesus se referia àquela oportunidade aonde aconteceu. Ou seja, não tem aí alguma coisa da reencarnação? Fica para uma passagem, um comentário mental aí, para a gente se declinar diante dessa assertiva do Cristo. Nós observamos que em Caná da Galileia, Jesus foi aquele casamento. Isso quer dizer que ele só não abençoou aquele casamento, como todos os casamentos, todos os consórcios matrimoniais, aonde haja a sinceridade de propósito, o Cristo está presente. Mas é necessário que nós o convidemos. Isso quer dizer que o lar houve se estabelecer o consórcio matrimonial. Mas se nós não convidarmos o Cristo, como é que isso acontece? Na maioria das vezes, há o interesse físico, interesse financeiro e o interesse da projeção social. Onde houver esses tipos de interesse, o consórcio matrimonial ele fica comprometido. Por isso existe o período do namoro, o período do noivado. Para quê? Para que uns conheçam o outro, haja o conhecimento mútuo, para que, quando se estabelecer o consórcio matrimonial, não há aquela coisa, olha, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, porque nós temos muita facilidade em escamotear as nossas deficiências morais. Vou esconder isso, esconder aquilo, mas não há deficiência morais que se encontra escondida, que não venha a ser posta à luz meridiana um dia. E mais cedo ou mais tarde, esses defeitos, eles vão vir à tona. Aí o que acontece? Eu não sabia que você não gostava disso, não sabia que você não gostava daquilo. Aí acontecem os motivos para os rompimentos. Mas é necessário que haja a sinceridade de propósito entre os dois para que esses consórcios matrimoniais não sofram rompimento. É necessário que isso fique patente, porque nós somos muito useiros e vezeiros em escamotear as nossas deficiências, achando que isso vai ficar eternamente escondido. Mas é necessário que no lar, aonde não há a comunicação, como nossa irmã colocou muito bem, tem que haver o colóquio, a conversa, para que um saia da deficiência do outro e não escamotear. Fica tão bonito assim, olha, eu não sei disso, quer me ensinar? Como a Bianca falou, a nossa irmã Bianca, vamos lavar os pratinhos, me ajuda a lavar isso. Isso aí
é uma conversa que se desenvolve dentro de um lar estabelecido. É muito bom. Quando a desconfiança entra pela porta da frente, o ciúme, a desconfiança, o mal-entendido, o amor foge pela porta de trás. Então, exige esses períodos para justamente isso, desenvolver essa confiança um no outro. Vou passar a palavra, porque tem muita gente querendo colocar. E aí, meus irmãos, quem gostaria mais de trazer a sua contribuição? É um tema muito interessante, né? Porque é um tema que vai ser sempre atual, não é isso? Vai ser sempre atual, porque os processos, né, da união do homem, no que se refere à união conjugal, vai estar sempre presente em nossas vidas, né? Temos algumas reflexões a fazer sobre isso, mas mais tarde a gente fará. Então, quem gostaria de nos ajudar? Bom dia, Silberto. Eu gostaria só de falar que o Evangelho, o Jesus, ele traz nas suas palavras, ele traz a ideia do noivo da humanidade, né? Ao qual a humanidade vai casar com esse noivo. Então, Jesus seria o grande noivo, que é o que ele fala para a samaritana também, porque ela passa por 6 casamentos e está no 7º. Ele falou que esse também não daria certo e que ela deveria se casar com o noivo da humanidade, que seria ele. Essa interpretação é como se todos nós, né, concebêssemos um matrimônio espiritual com Cristo. Então, isso transcende toda e qualquer relação, e a Bianca falou muito bem de outras relações, não ficou ali detida na relação conjugal, ampliou, e isso é muito importante, mas que as leis humanas elas vão se adaptando. Mas a lei do Pai, a lei de Deus, as leis divinas, as leis universais, elas são imutáveis, graças a Deus. Então, eu queria trazer também essa ideia do noivo da humanidade, porque, como o Sr. Lima falou, quando a gente traz Jesus para o nosso lar, independentemente aí de relações conjugais, mas ampliando também, a gente concebe outras possibilidades de crescimento, de evolução, né? A gente traz o perdão, o amor, a compreensão, a misericórdia, né? E a gente erra, né? E o parceiro ou a relação que a gente tiver, ela tem que ter esse pressuposto do perdão, né? É só isso que eu queria dizer. Bom dia. Obrigado. Alguém mais gostaria de... Zé Roberto está fazendo tanta anotação que ele deve querer dizer alguma coisa. É que eu estou anotando as coisas importantes, né? E realmente a Bianca foi muito feliz quando ela fala de estender, né? Não só a relação do casamento, mas com todas as relações que nós temos, trabalho, o próprio grupo espírita, né? As amizades. Realmente isso a gente tem que abrir para essa necessidade, né? E nesse ponto aí o afeto é a coisa mais importante realmente, porque a gente tem uma tendência de criticar os outros, né? De exteriorizar aquelas críticas que, na verdade, toda vez que a gente critica alguém, é que aquela pessoa sobressai uma coisa que a gente tem dentro da gente que a gente não quer encarar, né? Que a gente não está preparado ainda para fazer a identificação e a correção, né? Então, realmente, eu anotei tudo aí porque ela me
deu assim, várias dicas importantes para começar a fazer esse mergulho Beleza. pessoal, né? Então, acho que foi muito feliz. Muito bom, Roberto. Obrigado, hein? Muito bom. E as meninas não vão falar nada? Hein? As encarnadas. A doçura da Bianca falou por todos nós. Realmente. Meus irmãos, se alguém quiser interromper para falar, tá? Sem problema. A gente vai fazer breves comentários, até porque, né, poderíamos, nesse momento, fazer a prece de encerramento, né, agradecer, porque há muito pouca coisa a ser dita, né? Lenilson que o diga. Mas a gente vai remontar ao princípio das coisas, né? E pensar nisso aqui, nessa palavra em que Jesus nos fala, né? Principalmente aqui no segundo parágrafo, mas no começo não foi assim. Na realidade, e em outro momento aqui muito interessante, né? Quando ele respondeu, não lestes aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Então, a gente se remonta ao princípio, né? Porque Deus é amor. Então, tudo que é criado por Deus, né, na realidade, é uma criação de amor. É aqueles mecanismos das leis que ele estabelece, e aí, né, no caso, na Terra, principalmente através de Jesus, que fala, né? Eu e meu Pai somos um, ninguém irá ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todo o processo, todo o mecanismo de criação das leis que regem a vida da humanidade terrena, das leis divinas, foram filtradas e foram canalizadas através de Jesus. Jesus é o grande canalizador, é o grande condutor dos mecanismos divinos. Para quê? Para a evolução dos filhos de Deus, né? Esse é o grande amor. Então, todos os mecanismos são criados no sentido de realmente promover o crescimento. A gente nunca pode perder isso de foco, de promover o processo evolutivo das criaturas. Tudo evolui no universo. É o que os amigos espirituais nos informam, né? Então, é criação de amor, é criação para evolução. E evolução significa felicidade, né? Que é a grande meta buscada, é você realmente atingir esse estágio que te faça pleno e que te faça feliz. E assim Deus criou as criaturas, não somente o homem, com mecanismos, né, passivos e ativos, não é? Aqui Jesus coloca o macho e a fêmea no sentido de se unirem para criar um mecanismo da possibilidade de uma lei que é fundamental para a evolução, que é a reencarnação.
não é? Então, ele criou o macho e a fêmea para promover o processo evolutivo das criaturas, né? E dessa criação, exatamente, resultam um mecanismo aí divino, que é o magnetismo de Deus, de atração entre duas almas, né? É esse magnetismo natural em que as almas se afinizam e se atraem, inclusive no mundo animal. Tem determinados animais que já eles se acasalam para sempre, né? Se acasalam para sempre. Eu fico pensando deles depois que eles retornam ao plano espiritual, como é que ficam essas energias? São fantásticos, já são inteligentes, né? As araras, por exemplo, os gansos, eles têm, e outros animais, a gente sabe, eles ficam juntos para sempre. O que está aquilo? Aquilo ali, gente, está realmente a consolidação, está o princípio da ação do amor, criada por Deus, para que as criaturas possam realmente fazer essa jornada evolutiva. O objetivo é este, e isso nós precisamos ter em mente. O objetivo da união das almas é realmente promover a evolução, e aí a criação de um núcleo chamado família, né? Que vai possibilitar que essas almas, né, se apoiem no processo reencarnatório para criar a família e atrair outras almas no sentido de beneficiarem essas criaturas. Mas nós, quando ele fala no princípio não foi assim, é porque nós nascemos simples e ignorantes, né? Então, a atração era natural. E cada civilização tem, naturalmente, o seu processo. Como cada civilização tem as suas leis civis diferenciadas umas das outras, né? Tem algumas leis que são ainda bastante primitivas, onde permite que um homem espose não sei quantas mulheres, mas isso faz parte da imperfeição, do momento evolutivo da humanidade, que realmente estabelece leis, né? Quantas leis abusivas, quantas leis, mas são estabelecidas as leis civis para regular o processo realmente da organização social. Então, na realidade, a gente pode classificar as uniões em 3 grandes blocos, né? Aquelas uniões que se dão realmente por 2 almas que têm uma afinidade natural e que se completam. Eu vi uma união dessa, eu tive a felicidade de ver, e me perdoem a individualização aí das minhas reflexões, né? Eu tive a oportunidade de ver um casal desse, né, unido por um sentimento de afetividade, onde a gente nunca viu sequer, por incrível que pareça, nunca viu sequer uma rusga, né? E eu, como bisbilhoteiro, desde criança, ficava de madrugada de ouvido aberto, porque meu quarto era próximo do quarto desse casal, e eu ficava ouvindo os dois conversarem. E ela dizendo para ele: meu filho, você bateu muito forte, não faça mais isso, eu te ajudo, deixa que eu chamo a atenção. Mas toda palavra que saía dele para ela era minha filha, e dela para ele era meu filho. E era uma coisa que, às vezes, hoje eu lembro, depois de passado aí algumas dezenas de anos, né? Não é que a gente seja tão vivido assim, mas
E eu me emociono, como estou emocionado agora. Quando vi aquele casal, nunca vi uma rusga. A Bianca falou aí do serviço, né? Quantas vezes eu encontrei-o na cozinha descascando batata, né? Lavando a louça, ou abraçado, né? Nunca vi uma discussão. Aquilo ali era efetivamente um casal que se uniu por afeto para, de repente, né, ajudar 6 almas endividadas que vieram, né, que era eu e meus irmãos, e foi fantástico até o fim, né? E você tem as uniões também por uma questão de compromissos, como Bianca falou, assumidos no plano espiritual, em que 2 criaturas, mesmo que não tenham essa afetividade profunda, isso acontece por quê? Por causa do processo de evolução da humanidade, foram criando compromissos. Porque à medida que você vai evoluindo, você cria compromissos. Então, criaram compromissos, não é? Por alguma razão, estabeleceram essa programação no plano espiritual para resgatarem situações entre si e com outras criaturas, naturalmente. Essa construção, que não foi aquela primeira construção, a do amor, a que Deus efetivamente uniu no seu princípio, essa construção é uma construção também possibilitada pelas leis de Deus, porque é um programa reencarnatório, é a possibilidade desse mecanismo. E aí, o casamento é um estudo muito importante. Que dá às almas a possibilidade, né, de se liberarem de situações do passado, né? de se liberarem de erros para promover a própria evolução. Quando essas almas vêm com a consciência do entendimento, elas superam, muitas vezes, as dificuldades naturais que têm, né? E, quando têm consciência, elas superam. Mas a reencarnação é um desafio muito sério. E, às vezes, quando não tem, elas efetivamente se agridem, se não conseguem manter aquele compromisso e se conflitam. E aí, no risco, na iminência de um conflito, é o que diz Kardec aqui, né, na iminência de riscos, que vai colocar realmente, vai estabelecer um desequilíbrio na família, muitas vezes é melhor realmente que elas possam, talvez, viver em paz, mas não embaixo do mesmo teto. Mas trazem o compromisso, né, de buscarem buscarem se redimirem, buscarem se perdoarem, né? Buscarem colaborar com aqueles que vieram através da família. E tem as uniões, né, que se dão aí, as uniões que se dão por interesses, por conveniências, não é? Onde, efetivamente, às vezes, os casais são estranhos uns aos outros. Normalmente, essas uniões tendem a falir. Mas, mesmo essas uniões, elas continuam sob o amparo da lei de Deus. E aí, quando essas criaturas que se unem inicialmente por interesse, quando elas conseguem superar, né, as dificuldades, quando nesse processo elas conseguem se conscientizarem da responsabilidade, da importância da lealdade, né, da fidelidade, do apoio mútuo, elas acabam transformando aquela união. Olha, porque Deus dá sempre possibilidades, e isso é importante que a gente
que a gente tenha consciência, né? E aí, como a nossa querida Bianca colocou, quando nesse momento essas criaturas conseguem ser gentis, ser amáveis, elas vão rompendo aqueles laços frios inicialmente da união, não é? Convencional, da união por interesse, e vão estabelecendo as ligações magnéticas do amor. E aí, às vezes, ali surge um casal que possivelmente pode não ser um casal com essa característica, né, de uma união entre entre dois seres, né, para se apoiarem pela eternidade, mas por ali surge dois irmãos afetivos, por que não, né? Surge compromisso daquela que é esposa, que poderá ser mãe daquela criatura futuramente, e tratá-lo com amor, porque nós estamos constantemente com essa possibilidade de construção do amor, porque essa é a construção de Deus. E aí nós podemos transformar, muitas vezes, uma união que não foi estabelecida, né, que foi estabelecida por algum tipo de interesse, numa união divina também, né? E é isso que Jesus efetivamente se reporta, né? E a humanidade ela está evoluindo. E à medida que ela evolui, é lógico que as leis civis hoje são imperfeitas, como eu disse, em diversos países são leis diferentes, né? Se estabelecem diferença. A Bianca citou, né, quantos e quantos países hoje admitem a união de duas pessoas do mesmo sexo. Nos abstenhamos de julgar. Porque muitas vezes ali está um apoio mútuo que não é promíscuo. Eu, por exemplo, conheço um apoio de almas que se respeitam e que muitas vezes adotam, eu conheço algumas situações que adotam diversas crianças, que apoiam outras almas, e que é uma união de duas almas, porque a gente sabe que, né, eu não vou falar, né, quantas vezes eu já vesti saia? Não sei, né? O Evaldo também, não fica pensando que você não vestiu saia, não, né? E vai vestir outras vezes. O Lima, o Joubert, imagine você. Mas não com essas faces, né? Naturalmente mais delicados, né? Mais bonitinhos. Mas, gente, nós estamos sob a dinâmica da lei de Deus. E isso é que é importante entender. Respeitar as almas, né? E aí a doutrina espírita é fantástica por causa disso, porque nos dá uma visão, né? Nos dá uma visão fantástica. E aí, com o passar do tempo, nós estamos no limiar da entrada do mundo de regeneração, como nos tem falado diversos espíritos, inclusive Divaldo Pereira Franco. Como será as uniões, né? Como será as uniões de almas quando estivermos na plenitude de um mundo onde, efetivamente, as relações serão muito mais fraternas, serão muito mais afetivas? Vamos olhar para amanhã, né? Como será? Que beleza que não deve ser, né? Que maravilha, como é bom ser espírita, gente. Uma vez um amigo espiritual me disse assim, eu já falei isso diversas vezes, porque eu sempre repito, né? Mas não custa nada. Ele me disse assim, meu filho, se o homem soubesse, tivesse consciência, né, do que é efetivamente ter sido criado por Deus para jamais deixar de existir, se ele tivesse consciência do que virá,
da felicidade futura, da plenitude, da beleza dos mundos e das relações, ele jamais reclamaria da vida ou jamais se lastimaria. E cada dia seria um dia em que ele verteria lágrimas de gratidão por ter sido criado por Deus. Então, é assim. Como serão essas relações, né? Entre almas que se amam, que se respeitam? Não é isso? Como será as relações de duas almas que se amam? Porque a gente sabe que quando vai para o plano espiritual, quando a gente retorna, né? E aqui ninguém tem a dúvida, a gente não sabe o dia que a gente vai voltar para casa. Não estou rogando praga para ninguém, não vai, né, imaginar que eu estou... Né, mas a gente não sabe o dia que vai voltar para casa. E quando a gente voltar para casa, muitas vezes nós estamos vivendo aqui com aquele que seria nosso irmão, nossa irmã, ou alguma situação do passado, e vai chegar no plano espiritual, nós vamos chegar lá e encontrar a dona patroa de verdade, né, dizendo aí, hein, voltou, vem cá, meu amor. Né? Quando a gente talvez reencontre os nossos amores. Né? Todo mundo riu, porque essa é uma grande esperança, né? Mas muitos já o têm aqui do lado, seus parceiros. Né? Então, a gente tem que estar sempre pensando de um lado e de outro, e pensando que nós somos espíritos num processo transitório, construindo uma vida futura de maior felicidade para a gente, para aqueles que estão em nosso derredor e para a humanidade. Então, né, como serão realmente as uniões na vida futura? Como se dá essas uniões? Porque no plano espiritual, se a gente tem um padrão vibratório baixo, nós vamos para uma região de padrão vibratório baixo. E, às vezes, o nosso amor está mais lá em cima. O Emmanuel vivenciou isso durante muito tempo. E eu nem sei se ele já tem licença, né, de viver a Líria que vem até ele. Pelo menos na época de Jesus, né, ela estava num plano, num padrão vibratório. A gente vai, muitas vezes, o nosso amor está nos aguardando no plano espiritual. Né? E as uniões se dão exatamente pelo afeto, por esse magnetismo divino, que é o amor. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, quando nós vamos acionando esses processos vibratórios em nós, né, esses magnetismos, eles perdem os ruídos das limitações, das inferioridades, né, e se estabelecem com muito mais magnitude. Né? Imaginem vocês que beleza, que maravilha que nos aguarda a todos. Né? Então, a gente se enche de esperança. Esse espírito que me falou aquelas palavras dizia assim: a única coisa que você pode gastar por conta é a felicidade que virá. Então, vamos gastar por conta. Né? Não podemos gastar por conta recursos que nós ainda não temos, recursos financeiros. Mas a felicidade que virá, né, podemos começar a ser felizes agora, que a felicidade efetivamente virá. Então, meus queridos amigos, foi muito bom estar com vocês em mais essa manhã de domingo, fazendo esses voos fantásticos da evolução, da conscientização de que somos espíritos, criados pelo amor e para amar. Né? Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje o Sandro não está aqui para piscar para mim, eu me excedi um pouco, mas a Mônica já fez um sinal para mim, menos, né? E eu, né? A Denise está sem jeito de me chamar a atenção, mas que Deus nos abençoe e nos faça irradiar toda essa realidade fantástica, né? Que é a nossa condição de espíritos, caminhando para sermos felizes junto a outras almas a quem tanto amamos. Um beijo em cada um. Obrigada, Beto. Muito obrigada.
envolvente, tão esperançoso. Então, todo mundo envolvido agora, né, por essas palavras. Quem poderia nos ajudar na semana que vem? Quem poderia fazer a leitura do capítulo 28, não, 27, não, perdão, gente, 22, item 5, o divórcio. Alexandrina? Muito obrigada. E as primeiras reflexões, amigos? Quem poderia fazer para a gente? Pergunta pelos encarnados. Os encarnados, depois desse dia, assim, que foi falando de amor, de tanta ternura, tão envolvente. E aí, quem poderá? Quem poderá nos ajudar? Alguém tocou aí, Beto, no seu coração? Tem assim, te dizendo quem poderia? Eu posso fazer, Érica. Quem? Obrigada, Érica. Érica? Isso. Que bom, Érica. Legal. Muito obrigada. Obrigada, filha. Então, gente, obrigada pelas... Ah, tá. Alguém tem algum aviso? É isso, Mônica, primeiro? Não, primeiro nós vamos para a prece e eu tenho os avisozinhos depois bem rápidos, mas aí o Beto vai Desculpa, conduzir. gente. Marinheiro de primeira viagem. Tá excelente. Beto, por favor, agora é com você a prece. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer a prece sem ser escalado? Beto, eu Um amigo gostaria espiritual de que fazer a disse que prece. faria, que ajudaria quem se candidatasse. Quem poderia? Seu Lima falou aí. Eu A já Lima? falei, Beto, já me comprometi em fazer a prece de encerramento. Que bom, meu irmão. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, soberanamente justo e bom. Pai amado, Pai querido, Senhor do universo, soberano Senhor de todos nós, a humanidade carente. Amigo e mestre Jesus, meigo Rabone da Galileia, neste momento, Cristo amado, em que ultimamos o estudo da manhã de hoje, queremos te agradecer, Senhor, por termos aprendido mais dos teus evangelhos de luz. Pedimos, querido amigo Jesus, ministra, Senhor Jesus, da tua misericórdia sobre todos nós. Misericórdia que ninguém pode prescindir. Abençoa-nos, Senhor Jesus, os nossos propósitos, de cada vez mais levar os teus evangelhos, Senhor Jesus, aonde nos seja possível. Abençoa, Senhor Jesus, e oscula a fronte de cada irmão, de cada irmã presente, dos dois lados da vida. Pedimos, querido amigo Jesus, tuas bênçãos para a nossa casa de Francisco de Assis, para seus trabalhadores dos dois lados da vida. Certeza temos, Senhor Jesus, que a tua divina luz envolve toda a terra e pode também se superar diante
desta nuvem negra de vírus que assola a humanidade. Pedimos, querido amigo Jesus, tuas bênçãos para os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos hospitais, recebendo e ministrando os medicamentos, Senhor. Envolve aqueles filhos de Deus nos manicômios, nos granzenianos, como também os nossos irmãos e irmãs dos dois lados da vida que se constituem em adversários do bem e adversários da luz. Misericórdia, Senhor, porquanto ainda não te conhece os evangelhos de luz. Abençoa-nos, fortalece-nos e assim despede-nos, Senhor Jesus, na paz do teu divino amor. E em casa encontremos a tua luz, a tua paz, o teu amor estampada no semblante de todos aqueles que convivem, Senhor, na nossa adjacência, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mônica, você tem avisos? Isso, é bem rápido. Na verdade, o aviso não é meu. É da Mocidade Espírita. Eu estou aqui representando eles. É bem rapidinho, gente. Vou ver aqui, pronto, já apareceu aí para vocês. Primeiro aviso, principalmente se alguém é de outra casa espírita, a gente vai ter com a nossa Mocidade Espírita semana que vem, e é um grupo fechado, apenas para os nossos jovens e para outros jovens de outra casa espírita, inclusive evangelizador de mocidade. A gente está abrindo para esse grupo. Nós vamos ter um pinga-fogo falando de transição planetária com o Jorge Elahá. Ele está animado e nossos jovens mais ainda já fizeram perguntas para ele. Então, já vai ser um pinga-fogo de verdade. O Jorge não tem noção o que é a Mocidade Espírita do Grupo Espírita Francisco de Assis. Eu acho que da próxima vez ele vai pensar 2 vezes. Mas estou brincando, ele é uma pessoa muito, muito gente fina. A gente está apaixonados por ele. E a gente queria avisar, então, caso alguém tenha contato com o evangelizador de outra casa espírita, por favor, fala comigo no privado, que eu encaminho o convite, porque a gente fez um grupo temporário de WhatsApp para que esses jovens e esses evangelizadores de mocidade possam entrar, tá? No grupo e aí assistir através do Zoom esse encontro que vai ser agora no dia 5 de junho, sábado, às 18h30, nesse grupo fechado. Também da nossa mocidade, já estamos aí há 3 anos com essa campanha realizada por eles. Não sei se vocês já viram, mas nas redes sociais nós temos o convite dos nossos jovens, a gente recebeu ontem de mais uma. Então, por favor, curtam lá, gente, compartilha, comenta lá nas redes sociais. Além de estar sendo dirigida por uma jovem da mocidade, que hoje faz parte do conselho da Casa Espírita, do Grupo Espírita, eles estão fazendo com o maior carinho, o maior esforço. Então, compartilhem nas redes sociais o convite deles, pedindo a doação de cobertor. E a gente tem até o dia 12 de junho, nos dias que nós temos voluntários, em dias específicos, para trabalhar na nossa livraria e, ao mesmo tempo, receber essas doações, tá? Tanto essas quanto de alimento, né? E a gente também tem a ajuda da ACIASP, a Associação Comercial de São Pedro da Aldeia. Eles também estão fazendo essa ajuda e estão pedindo aos comerciantes. Então, a gente quer ajudar tanto com os cobertores, tanto os moradores de rua daqui da região dos Lagos, quanto o grupo que a Renatinha ela ajuda, que é o Bem Me Quer, lá em Copacabana. Então, gente, a gente precisa muito do apoio de vocês, tá? É na rede da solidariedade, do esforço de cada um, que a gente consegue somar forças. Os jovens estão fazendo a parte deles e a gente está aí convidando vocês nessa ajuda também, tá bom? É isso. Um domingo espetacular a todos. E, Beto, você não viu, mas eu dei uma tossidinha aqui para te lembrar.
Tá bom? Brincando, hein? Que por mim eu ouço você o dia inteiro, você sabe disso. Bom domingo a todos. Bom domingo Bom a todos. domingo. Todos, gente. Bom domingo a todos. Vão. Bom domingo a todos, boa Semana semana. para todos. Fiquem com Deus. De novo. É que sem querer, acho que você apertou o microfone de todo mundo. Bom dia a todos. É assim mesmo. Bom domingo para todos. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Pode sair agora, Dê. Bom Tá. dia, gente. Bom dia.